página 8 do nosso material didático, principais eventos do Novo Testamento. Ainda na nossa introdução ao curso de História da Igreja, nesse período da Igreja Primitiva, vamos conhecer um pouco de datas para nós, dos principais eventos que nós vamos estudar, pelo menos aí até o ano 50 da era cristã, tá bom? Então, quando nós estudamos história, é importante você se localizar na história. Em que ano está ocorrendo o evento, para você comparar com outros eventos. Isso é fundamental. Então, veja, eu coloquei um quadro aí para vocês, onde você tem um tempo, né, em que ocorreu um determinado evento, e à direita você tem um evento. Então, por exemplo, você tem a primeira linha é nascimento de Jesus, no ano 4 a.C. Sempre lembrando o seguinte, essas datas, elas são aproximadas. A única data real que nós temos de 4 a.C. é a morte de Herodes, porque Herodes, como era um rei, então isso ficava bem registrado nos documentos romanos, tá bom? Então nós sabemos que Jesus nasceu um pouco antes da morte de Herodes. Pode ter sido no ano 4 ou 5 a.C. Ficou essa diferença, 4 anos antes de Cristo, por conta de um erro de calendário que a Igreja Católica organizou. Hoje todos sabem que o calendário está errado, mas não tem mais como consertar, né? Já está tanto tempo, vamos dizer, com esse erro, né? Bom, no ano 8, a terceira linha, no ano 8 da era cristã, Jesus no templo aos 12 anos. Por que isso é interessante? Porque no ano 8 ainda estava vivo e estava lá no templo um homem chamado Hilel. Eu coloquei aí na linha seguinte, ele morreu no ano 9, no ano seguinte. Provavelmente ele estava com Jesus, quando Jesus foi no templo e questionou os doutores, e ele era o grande doutor dessa época. E até segundo a história judaica, ele era um descendente de Davi, assim como José. Tá bom? Depois, o ano 18 da era cristã, ou seja, Jesus já tem 22 anos, né? Caifás, ele se tornou sumo sacerdote. Eu coloquei porque ele vai ser o sumo sacerdote dos dias que Jesus será rejeitado, né? Será julgado. E isso é importante porque Caifás, ele era um saduceu. Então ele não acreditava na integridade da Bíblia, ok? Não acreditava na integridade da Bíblia. Então, como sumo sacerdote, ele não poderia, vamos dizer, analisar as profecias de Daniel, porque os saduceus acreditavam que Daniel não era um homem inspirado por Deus, não era uma literatura válida. Para eles, só o Pentateuco tinha validade, era inspirado por Deus, né? Depois, Lucas capítulo 3, versículo 1, ele nos dá uma série de informações, né? Lucas, ele era um grego, né? E os gregos, eles eram muito detalhistas, tá ok? Então, ele vai nos dar informação de quando que João Batista, Jesus começa o seu ministério no mesmo momento, né? Como que João Batista e Jesus vai iniciar os seus ministérios, o que estava acontecendo no mundo. Então, Lucas capítulo 3, versículo 1, ele diz: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconides e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Bom, como João ele era 6 meses mais velho que Jesus, né? Então nós sabemos que esse ano que eu coloquei aí nessa planilha, o 15º ano de Tibério César, a história já nos ajuda a registrar quando que João começou o seu ministério e quando que Jesus começou o seu ministério. Segundo a história, no ano 27 da era cristã. Por quê? Esses registros romanos, né, eles eram muito detalhistas e
esse registro foi no ano 15 do nosso calendário. O 15º ano de Tibério César, ele equivale ao ano 27 do nosso calendário. Então, contando esse nosso calendário, Jesus começou a pregar, e João Batista também começou a pregar, no ano 27 da era cristã. Então eu coloquei aí também o batismo de Jesus, quando ocorreu? No ano 27 da era cristã. Depois coloquei a morte de Jesus, provavelmente no ano 29, tá bom? Jesus teria pregado no ano 27, 28 e 29, mas essas datas são sempre aproximadas, já que alguns consideram que Jesus teria morrido no ano 30. Não é impossível, tá bom? Mas ele com 33 anos, se ele nasceu 4 anos antes de Herodes, o normal seria no ano 29, ou seja, 33 anos menos 4, 29. Bom, depois da morte de Jesus e ressurreição, ele vai ser visto por 40 dias, ok? Ainda no ano 29 ocorre o Pentecostes, já que o Pentecostes ele acontece 50 dias após as primícias, tá bom? As primícias era o dia da ressurreição, caía sempre no domingo, ok? E no ano 30, ou seja, no ano seguinte à morte de Jesus, aqui nós entramos numas datas de hipóteses, tá ok? Em que é colocado mais ou menos, até pelo tempo que o apóstolo Paulo fala que volta a Jerusalém, tá ok? Então acredita-se que a perseguição de Saulo ou Paulo, né? Lembrando que Saulo e Paulo é um termo aramaico, hebraico, e Paulo seria uma pronúncia mais no latim, né? A palavra no latim. Mas eu botei Saulo aí, como a Bíblia vai colocando Saulo e depois muda para Paulo. Bom, então no ano 30 começou a perseguição. No ano 32 nós veremos, termina a perseguição de Saulo, ok? Ele se converte a Jesus. Nesse período, ele vai para a Arábia, vai ter que reestudar, tá bom? No ano 32, 11 anos depois, nós teremos a morte de Tiago, irmão de João, está em Atos capítulo 12. Essa é a primeira data que nós conseguimos assim, uma referência histórica para poder compatibilizar a Bíblia. Por quê? Porque ele foi morto por Herodes Agripa I. Está lá em Atos 12, versículo 20 a 23. Que Herodes, ele acabou morrendo. E no caso, a morte, ele era um pseudo-rei, né? Ele não era um rei como seu avô, Herodes o Grande, mas alguns o tratavam como rei. Mas Roma já não o tratava mais como rei. Ok? Então ele matou Tiago. Como existe registro da sua morte, a morte de Herodes Agripa no ano 44, então acredita-se que Tiago morreu no ano 43 da era cristã. Tá bom? Bom, então, quando nós estivermos estudando esses eventos, né, nós veremos cada um deles ali acontecendo. Eu vou enfatizar, claro, o crescimento da igreja, as cidades que a igreja está alcançando, os países que a igreja está alcançando, para falarmos do crescimento da igreja. Só não vou entrar em detalhes de sermãos, de Paulo, né, e tudo, porque isso é estudado em outro momento, né? Aqui, nesse ponto, eu vou falar numa introdução sobre o crescimento da igreja, e a ênfase será principalmente depois de Atos dos Apóstolos. Aí começar a ver a história da igreja, dos registros históricos, né? Bom, coloquei aí no ano 45 da era cristã, acontece uma coisa importante. A primeira literatura inspirada do Novo Testamento, tá bom? Até o ano 45, os cristãos já estavam há 16 anos depois da morte de Jesus, né? Os cristãos, eles usavam as escrituras do Antigo Testamento e as histórias que os apóstolos e os discípulos contavam. Um texto escrito, o primeiro escrito vai ser a Epístola de Tiago, e que ela tem uma escrita assim dirigida em especial aos israelitas, às 12 tribos dispersas, né, como ele diz, ok? Bom, no ano 46 da era cristã, vai ocorrer o que a história chamou de a Grande Fome, que foi profetizada por Ágabo
em Atos capítulo 11, versículo 28 e 29. Nós veremos isso. Coloquei aqui como uma geral para os irmãos verem os principais eventos. E ainda nesse ano 46, ocorreu a primeira viagem missionária de Paulo. Tá bom? A primeira viagem missionária de Paulo. Nós vamos comentar mais à frente. E no ano 47 ocorreu um ano sabático em Israel. E eu comentei aí, fome agravada. Por quê? Eles estavam vindo de uma grande fome. Segundo a história, no ano 46. Tá bom? Essas datas são sempre um pouco variadas, tá bom? Mas a data que é colocada é essa, 46. No ano seguinte, o ano 47, eles iriam passar por uma grande provação. Por quê? Para manter a aliança com Deus, eles não podiam plantar nem colher nada. Ok? Eles tinham que deixar a terra descansando. Então, imagine você vir de um ano de grande fome, e a fome atingiu todo o Império Romano. Tinham várias fomes, às vezes fomes que atingiam uma cidade, uma região, né? Mas essa grande fome, ela atingiu todo o Império Romano. Diz o imperador, era Cláudio o nome dele. O povo estava tão revoltado, jogaram uma pedra, acertaram uma pedrada no imperador, deu um problema tremendo, ok? Mas foi um período de sofrimento em todo o Império Romano. Agora pense lá em Israel, e como os cristãos estavam sofrendo junto, né? Por conta dessa grande fome seguida de um ano sabático.